E mais ainda, as provas indicavam que eles estavam de olho em mim. O plano deles não era apenas intimidar o Carlos. Eles estavam se aproximando de mim, provavelmente porque sabiam que eu poderia ser a chave para a libertação dele, ou até uma testemunha involuntária de tudo o que acontecia nos bastidores. A situação estava fora de controle. Não era mais uma questão de traição ou vingança. Eu estava agora no centro de um conflito criminoso que não tinha como fugir. O Carlos, em sua tentativa de me proteger, estava me colocando em uma posição ainda mais perigosa. Não era mais apenas a minha vida em risco, mas também a de todas as pessoas que estavam ao meu redor. Se eu entregasse os documentos à polícia, me tornaria uma testemunha vital para dar investigação, mas ao mesmo tempo, me tornaria um alvo. O dilema era claro. Ou eu me afastava de tudo e tentava seguir minha vida, correndo o risco de que essa rede criminosa se aproximasse de mim e de quem eu amava, ou eu tomava uma decisão corajosa, mais perigosa, de me envolver no processo, entregando as provas à justiça e enfrentando essa situação de frente. Eu sabia que, de alguma forma, Carlos estava tentando me proteger, mas eu também sabia que, sem ajuda externa, eu não conseguiria lidar com isso sozinha. O que eu não sabia, e que me deixou ainda mais assustada, foi que a rede de criminosos já estava mais próxima do que eu imaginava, e o perigo vinha de onde eu menos esperava. A decisão estava tomada, mas, na verdade, eu sabia que não havia realmente uma escolha segura. O Carlos estava me pedindo para entregar as provas à polícia, mas, ao mesmo tempo, isso me colocaria em risco. Se eu fizesse isso, eu estaria me expondo a um perigo real. Por outro lado, se ignorasse os documentos, as coisas poderiam piorar, e eu não sabia até que ponto essa rede criminosa já estava infiltrada na minha vida. Eu precisava de mais informações, algo que me desse mais clareza para tomar a decisão certa. Fui até a polícia. Era a única opção que fazia sentido, ou pelo menos parecia ser a mais sensata. Mas, ao chegar lá, fui recebida por um policial com uma expressão de preocupação. Ele olhou para os documentos com um semblante grave, sem dizer nada por alguns segundos. Quando falou, suas palavras me gelaram. Larissa, nós já sabíamos disso. Não somos os únicos que estavam atrás desses documentos. Acontece que você, exatamente como o Carlos, se tornou um alvo. Mas tem algo mais que você precisa entender. Você nunca foi uma testemunha inocente, nem sequer uma peça em um jogo. Você sempre foi o alvo principal deles. Eu fiquei em choque. Como assim? O que ele queria dizer com isso? O policial continuou, explicando que a rede criminosa estava mais envolvida com a minha vida do que eu imaginava. Desde que me tornei milionária, uma série de transações suspeitas começaram a ser registradas em meu nome. Não havia sido o Carlos quem me havia colocado em perigo. A verdade era que eu estava sendo observada há muito tempo, desde que comecei a crescer financeiramente. O Carlos apenas se envolveu por estar tentando me proteger de algo muito maior. Ele estava sendo manipulado por uma rede que já havia colocado os olhos em mim, bem antes de ele perceber. Larissa, você foi o alvo o tempo todo, disse o policial com uma expressão de pesar. Eles queriam alguém que fosse influente o suficiente para ajudá-los a lavar dinheiro, mas também vulnerável o suficiente para ser manipulado. Eles sabiam que você começaria a prosperar. O Carlos apenas entrou no caminho errado ao tentar te proteger, mas a verdade é que eles queriam te fazer cair. A cada palavra, o peso da verdade caía sobre meus ombros, mas ao mesmo tempo, um novo entendimento estava tomando forma em minha mente. Eu não era apenas uma vítima da traição do Carlos. Eu havia sido uma peça de um jogo muito maior. Eles haviam me cercado sem eu sequer perceber, e o que eu imaginava ser apenas um erro de Carlos era, na verdade, uma trama criminosa que estava sendo manipulada por mãos muito mais perigosas do que eu podia imaginar. O policial, percebendo o pânico em meu rosto, me garantiu que a polícia já tinha um plano de ação. Eles estavam prontos para desmantelar a rede criminosa, mas eu era uma peça-chave nessa investigação. Eu havia passado o último tempo fugindo da verdade, mas agora, ao entender o que estava realmente em jogo, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Foi quando o Daniel entrou na sala. Ele estava parado na porta, observando a cena. O policial parecia não se surpreender com sua presença, o que me deixou ainda mais desconfiada. Daniel olhou para mim com um sorriso tranquilo, mas o brilho nos olhos dele me fez perceber algo que eu não havia notado antes. Larissa, você nunca foi um alvo. E o Carlos, ele estava tentando te proteger, mas ele não podia fazer nada. Agora, com você envolvida na investigação, a rede está prestes a cair, disse Daniel, com uma segurança inusitada. Eu o olhei confusa. O que ele queria dizer? Foi aí que ele revelou a verdade, a última peça do quebra-cabeça que eu tanto procurava. Larissa, continuou Daniel. Eu nunca fui apenas seu amigo. Eu sou um agente infiltrado. Estava observando tudo desde que você começou a prosperar. O Carlos não sabia de nada, mas eu sabia que a rede criminosa estava atrás de você. Você foi escolhida por sua inteligência e crescimento financeiro. Agora, você é a chave para desmantelar toda essa organização. O jogo que você pensava ser sobre o Carlos, na verdade, era sobre você o tempo todo. A minha mente explodiu. O homem que eu havia considerado o meu grande apoio, que me ajudou a reconstruir minha vida, na verdade, fazia parte de algo muito maior. Ele estava ali o tempo todo, não só para me apoiar, mas para garantir que eu estivesse segura sem que eu soubesse. E no final, tudo o que ele fez foi uma jogada estratégica para me proteger, enquanto a rede criminosa estava se aproximando.
Ele havia jogado o jogo de forma brilhante. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar perfeitamente. Eu era mais do que uma vítima. Eu era a chave para derrotar uma organização criminosa inteira. O que começou como uma história de traição e sofrimento se tornou um ponto crucial na luta contra o crime organizado. A operação para derrubar a rede criminosa foi realizada em semanas subsequentes, e com a ajuda de Daniel e da polícia, conseguimos desmantelar toda a organização. Carlos foi libertado da sua situação e, embora nunca pudéssemos voltar a ser o que éramos, ele finalmente entendeu o que estava em jogo. Ele se desculpou, mas eu sabia que tudo o que acontecera me havia mudado para sempre. Eu continuei com minha vida, mas de uma forma completamente diferente. Meu império financeiro se expandiu ainda mais, agora com um propósito maior: ajudar aqueles que, como eu, caem em armadilhas criadas por pessoas sem escrúpulos. Eu não era mais a mulher que me deixou manipular pelo Carlos. Eu era uma mulher forte, independente e mais consciente do que o mundo realmente tinha a oferecer. E ao meu lado estava Daniel, que agora, mais do que nunca, se tornou minha verdadeira rocha. Um homem que, além de me proteger, me ajudou a descobrir a força dentro de mim. O final de tudo isso foi mais do que eu poderia imaginar. Não, foi uma vingança. Não foi um perdão fácil. Foi um renascimento. E eu sou a mulher que renasceu.